Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de outubro de 2025. O exército russo avança em direção ao desastre na Ucrânia. E generais russos, motivados até por isso, estão contra Putin. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vê a verdade e fake news aqui são proibidas, terminantemente. Quero pedir a todos que deem um like, vocês vão gostar do vídeo, tenho certeza, e também que compartilhem, ajudem a fortalecer o canal, eu conto com vocês. Façam seus comentários que são muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, por que os generais russos estão contra Putin? Eles acham que a guerra tem que parar, ou seja, parem essa maldita dessa guerra. Porque eles estão com pena dos ucranianos? Não. Por causa dos crimes cometidos? Não. Tem alguns que não concordam com os crimes, mas tem muitos que concordam com os crimes, e tanto que os estão praticando, né? Mas eles todos acham que, não só generais, oficiais superiores, né? Todos eles estão com esse pensamento, e que eu vou relatar em detalhes para vocês, mas não significa que eles então vão de repente pegar a causa ucraniana, não. Eles acham que a Ucrânia tem que ser anexada como um todo. Mas os motivos são que os próprios generais russos perceberam que a guerra chegou a um beco sem saída, de acordo com próprios relatos, e a mídia tem feito, dos fracassos da Rússia em todo o teatro de operações, né? Das mortes, generais mortos, almirantes, das grandes perdas materiais, material bélico, logística que ele tem tido, e principalmente de vidas humanas. Eles destruíram muitos exércitos, né? 1.200.000 e tantos mil soldados é muita coisa, né? Acho que a América do Sul aqui, né, não deve chegar a esses 1.200.000 soldados e que eles perderam. O Brasil, que é o maior exército numeroso, tem em torno de 400.000 militares, né? Não é o exército só, mas entre marinha, exército e aeronáutica. Então é muita coisa, né? Que eles, talvez a América do Sul se equilibre, mas eu acho que não, deve ser um número bem menor. E então isso é um beco sem saída para eles e pega mal, né? Tanto não só na mídia internacional, e se eles falarem isso, a verdade é para a mídia russa, que eles mentem sempre, pega mal para eles também lá na mídia local, mas também até perante a sociedade, perante todo o círculo das elites russas, do povo russo de uma maneira geral, tal como no mundo. E materiais analíticos sobre isso, inclusive muito recentes, mostram que a situação dentro do exército do comando russo está se deteriorando rapidamente por causa desse fato. Ataques de drones em larga escala na retaguarda russa não só causaram perdas diretas, mas também desmoralizaram oficiais superiores, né? Os comandantes, principalmente, né? Cada vez mais oficiais militares russos estão reconhecendo que a guerra chegou a um impasse estratégico e que está sendo sustentada, o motivo que essa guerra é sustentada, segundo eles mesmos conversam entre eles isso, e já vazaram essa informação, é apenas pela teimosia pessoal do ditador da Rússia, Putin. Já tem até algum relatório analítico correndo sobre isso. A longa campanha de ataques de drones da Ucrânia em território russo, ela produziu resultados notáveis, sem dúvida nenhuma, a gente sempre tem falado isso aqui no canal. Isso inclui não apenas a infraestrutura destruída, mas também uma mudança na percepção da própria guerra dentro do comando russo. Até mesmo oficiais superiores russos agora reconhecem que o custo da guerra não corresponde mais aos seus resultados. Ou seja, o custo ficou muito alto e o resultado apresentado é pífio, não existe, né? Eles estão, em termos percentuais, com a mesma fatia do território ucraniano, aliás, já menor, né, por causa das retomadas ucranianas, do que eles tinham em 2014, quando foi a primeira fase da invasão na Ucrânia. Então, os oficiais superiores e os oficiais generais também chegam a um acordo sobre isso. Ou seja, os resultados são muito ruins. No entanto, muitos oficiais generais russos querem que a guerra pare.
né? Não se sabe exatamente o número, mas segundo informações, existe uma maioria já formada que gostariam que a guerra parasse. Mas eles ainda não estão batendo de frente sobre isso e pedindo para a guerra parar. Mas eles já têm uma posição formada com isso. No entanto, o ditador Putin não quer isso. É isso que está causando uma ruptura entre ele e os generais. Segundo informações, essas informações elas vêm de escutas telefônicas da Ucrânia, que acontecem em comunicações privadas entre, segundo eles, dezenas de oficiais superiores, incluindo aqueles baseados em Moscou. Você veja, não é só o que estão na frente ou em operações, entre generais, também não apenas aqueles do teatro de operações, mas aqueles que estão baseados em Moscou. A ideia é cada vez mais expressa, entre eles isso. A guerra está em um impasse e a sua continuação é movida exclusivamente pelas ambições pessoais do ditador. Isso não significa o colapso iminente do regime, eu quero deixar claro isso, né? Pode haver, já falei para você de disputas internas que vão haver, eles vão tentar manter o mesmo regime, nem que para isso tenham que trocar a cabeça da serpente, a cabeça da víbora. Mas eles vão tentar porque também seria a sobrevivência deles. Mas isso está sinalizando uma mudança de sentimento, até mesmo entre os setores mais leais da sociedade e do exército. Então, é um sentimento. A sociedade, oligarcas, povo acham que essa guerra tem que parar. Tem uma pessoa que acha que não deve parar: o ditador da Rússia. Moscou está aumentando a produção de defesa, mas não consegue chegar a um número que ele precisa, das perdas que ele teve, que são muito grandes, são infinitamente maiores, mas depende quase inteiramente da tecnologia chinesa hoje. Aquele negócio de tecnologia russa, daqueles tanques, super equipamento militar, segundo maior exército do mundo, mostrou que era uma porcaria. Hoje ele depende de tecnologia chinesa, particularmente em drones e sistemas autônomos. Sem o apoio chinês, eu quero enfatizar isso, na minha opinião, a Rússia não seria capaz de manter seu nível atual de operações de combate. Já teria parado. Quem está ajudando a manter essa guerra é a China, que começou, aparentemente, a Coreia do Norte sozinha, foi lá e ajudou. Não. O Xi Jinping falou para o Kim Jong-un: vai lá e dê material, eu garanto. Deve ter pago para ele também. Não, porque na realidade a Rússia comprou, né? Ele ganha um dinheiro ainda do Putin, tira um dinheiro dele lá. É assim que e eles continuam ajudando. Mas a China agora está mais envolvida. Apesar das declarações oficiais sobre que a situação está estável, que o Putin faz no seu discurso, e tem ali um grupinho dele no Kremlin, tipo o Dmitry Medvedev, que também foi primeiro-ministro e presidente, eles sempre estão fazendo essas declarações. O Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, e tem mais gente também, não sei se fazem isso só por obrigação ou eles acreditam nisso, para agradar o chefe. O exército russo está no meio de um desastre, apesar de todas essas declarações, em termos de baixas, em termos de disciplina, em termos de deserções, em termos de fuzilamentos internos que estão acontecendo, quando aqueles querem desertar e são pegos, quando não cumprem ordens para avançar, não querem sair da guerra, e perdas exponenciais de material também. É isso que acontece, já vem acontecendo há muito tempo, né? E de acordo com essa análise, o número de mortos, desaparecidos em ação e as taxas de deserção permanecem extremamente altas e estão crescendo de uma maneira exponencial. O número de feridos, por outro lado, ele diminui devido a uma evacuação deficiente. O que é essa evacuação deficiente e por que o número de feridos diminui? Eles abandonam os feridos que não sobrevivem, não conseguem chegar a um hospital, são abandonados, né? E principalmente aqueles em estado mais grave. Quando o ferido consegue andar, se ele conseguir chegar na retaguarda rastejando, eles ainda talvez deem uma mãozinha para ele. É um regime, é um exército sem compaixão, né? Porque eu digo isso, não estou revoltado, porque eu sempre digo o seguinte, outra vez: se o teu inimigo estiver fazendo erros, deixa que faça, né? E eles com isso estão sacrificando, eles não levam
Eles estão agora tentando curar aqueles que têm ferimentos mais leves. A defesa ucraniana está enfrentando dificuldades também, sem dúvida nenhuma. Não está tudo bonito, porque estão retomando, mas tem, principalmente em Pokrovsk hoje e Kupiansk, na minha avaliação. Pokrovsk é fácil de avaliar, porque é onde os russos estão tentando avançar a qualquer preço. Eles, para isso, estão matando seus homens. Eles estão usando eles como descartáveis, eu diria até como munição. Eles estão tombando como dá uma rajada com um fuzil automático, eles estão fazendo isso com seus soldados. Os ucranianos ficam atirando em cima deles com morteiro, com obuses, com drones e até com tropas de infantaria, ficam fazendo tiro a alvo nos caras, No entanto, e em Kupiansk também, que eles estão tentando ali avançar na região de Kharkiv. Não tão intensamente quanto em Pokrovsk, mas estão, E estão se ferrando em todas as frentes, Não estão avançando assim mesmo, apesar dessa intensidade maior. No entanto, espera-se que a Rússia tente retomar as operações ofensivas no sul, ainda durante esse outono. Eu não acredito muito. Ele vai retomar, e vai levar pau, que a situação do exército deles em qualquer área é ruim. Eles não têm tropas treinadas, eles não foi reposto o equipamento perdido, E aí o que eles pretendem fazer? Querem usar o máximo possível de equipamento que eles têm lá no sul para tentar um avanço, uma diferença e continuar as operações, como em todo o resto do teatro de operações, apenas com infantaria a pé, porque as condições climáticas são adversas. E aí fica por causa da neve, principalmente. E a neve, quando cair a primeira nevasca, ela dá uma derretida, depois ela cai já em dezembro, uma mais pesada, que ela vai ter o de gelo lá entre março e abril. Aí não tem jeito. Fazem-se pilhas de neve assim, quase do tamanho da altura de um adulto, E então fica muito difícil. No entanto, a qualidade de treinamento das novas unidades é muito baixa. É pior do que no primeiro ano de guerra dos soldados que foram lá e que foram eliminados também. Não existe mais aquele exército. Então não acredito muito que eles vão conseguir alguma coisa. Vão lá matar russos. Russos matando russos, por causa que estão fazendo essa guerra, por causa da teimosia de uma pessoa que, na minha opinião, já deixou toda a humanidade de lado, talvez nunca tenha sido um ser humano, na realidade é um demônio. A Rússia se encontra em uma situação em que a guerra se tornou cara, sem sentido e desmoralizante. Eles já estão desmoralizados perante os principais exércitos do mundo, até mesmo para eles que estão travando a guerra, ou seja, que estão travando, quer dizer, fazendo a guerra acontecer, Eles que provocaram, isso está desmoralizante para eles, ou seja, os ataques ucranianos e a pressão econômica que estão minando gradualmente até mesmo a confiança militar na vitória que eles tinham. Enquanto a dependência da China não está transformando, já transformou a Rússia de um império que ele se dizia ser, que eu acho que de império não tinha nada, era uma potência regional que tem arma nuclear. Ele tem um PIB de país de terceiro mundo, tem uma população que grande parte é de terceiro mundo, e eles queriam ser um império. E desse império que ele queria transformar numa nova URSS, aquele regime também desclassificado, mortal, sem compaixão com seu próprio povo também, ele virou um vassalo dependente da China. Obrigado a vocês, meus amigos que assistiram ao vídeo. Eu conto com você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você verá sempre a verdade. E também eu peço a todos que deem um like, vocês que assistiram, tenho certeza que gostaram. E vamos continuar ajudando o canal, divulguem, recomendem a todos assistirem o vídeo que vão gostar e vão se inscrever também. Façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.